cumprimentar também o professor Valci, e sem muita delonga, lembrar o seguinte: quando a gente está falando sobre o Bernardo, eu sei que ele discutiu isso muito lá com o Álvaro, quando a gente fala em democracia e Constituição, a gente está falando sempre uma tensão, em que o reconhecimento de só evidencia que tem outros excluídos, né? E aí, pensando hoje sobre as famílias paralelas que o Valci falou, a gente vê que, na verdade, quando a gente chegou a um ponto de incluir uma série de pessoas, nós, na verdade, só percebemos que estamos ainda excluindo uma série de outras. Bom, com relação às famílias homoafetivas, é interessante a gente pensar que nós ainda estamos num desafio aí. É claro, nós tivemos essa decisão do STF, que eu vou comentar um pouco sobre ela, e temos também outras decisões muito interessantes nesse sentido, mas ontem mesmo eu estava lendo uma matéria do Globo, na verdade ela foi publicada no Jornal Impresso já há alguns dias e foi disponibilizada à imprensa ontem, em que um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio estava às voltas com a questão do reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E é interessante porque a decisão do STF foi na DPF 132, né, em 5 de maio de 2011, o STF reconheceu a possibilidade da união estável homoafetiva. Reconheceu que a união estável homoafetiva ela produz os mesmos efeitos da união estável entre homem e mulher, ou seja, tecnicamente o STF fez uma interpretação conforme o Código Civil para dizer que onde o artigo 1723 do Código Civil fala da união entre homem e mulher, se reconhece na verdade a união entre pessoas, desde que eu tenho os mesmos elementos, e aí, como o professor Valci lembrou, eu vou ter ali a publicidade, eu vou ter ali a ostensividade, eu vou ter a afetividade, eu vou ter a ideia de estabilidade. Então, preenchidos os mesmos requisitos, vale a mesma regra. Bom, se o STF reconheceu que o artigo 1723 deve ser reconhecido como estendendo ali a união estável também para uniões estáveis homoafetivas, como é que eu posso não reconhecer o restante da seção em que esse artigo está? Porque se os senhores pegarem lá os artigos que se seguem ao 1723, os senhores vão ver que ele vai falar sobre a conversão da união estável em casamento. Aliás, é a Constituição que vai dizer sobre a possibilidade da conversão da união estável em casamento, quando ela fala da união estável lá no artigo 226. Quer dizer, a Constituição fala que a lei facilitará a conversão da união estável em casamento. O que o STF decidiu ao decidir esse caso foi que, afinal de contas, a Constituição não exclui. Aliás, como foi lembrado pelo professor Valci, o conceito de família e de entidades familiares previsto na Constituição não é fechado. Eu tenho um conceito aberto do que seja família previsto ali na Constituição. Há muito que nós já superamos um entendimento muito enviesado que, por exemplo, o TJ de Minas tinha, que fazia uma separação entre família e entidade familiar, dizendo que entidade familiar era alguma coisa menos do que família, porque família era aquela formada pelo casamento civil, e alguma coisa também era protegida pela Constituição, mas era menos que isso, era entidade familiar. Quer dizer, isso há muito que nós superamos, não existe uma diferença qualitativa de proteção entre o que é família e o que é entidade familiar. Tanto a Constituição quanto a lei civil vão proteger ambas. Eu vou ter efeitos diferentes, eu vou ter uma formalização diferente e alguns benefícios decorrentes do casamento. Pois bem, eu estava dizendo sobre a posição desse desembargador. Existe no Rio de Janeiro um juiz responsável pela vara de registros públicos. Se esse juiz da vara de registros públicos, ele diz então que todos os pedidos de celebração de casamento entre pessoas do mesmo sexo ou de conversão de união estável homoafetiva, ele nega. E ele nega porque ele diz que isso seria proibido por lei. Bom, em primeiro lugar, é realmente lamentável que um juiz não saiba a diferença entre não previsão e proibição. Todos nós aqui, desde o primeiro período, sabemos o quê? Aquilo que não é proibido por lei
permitido. O fato de não haver previsão expressa proibindo algo, torna automaticamente aquilo permitido. Quer dizer, não há nenhuma lei que diga que não possa haver tanto união estável quanto casamento de pessoas do mesmo sexo. O que há, na verdade, é uma ausência. Aliás, nem tão ausência assim, se nós considerarmos a decisão vinculante do STF, a que eu fazia referência, que reconheceu que onde a lei fala união estável, eu devo reconhecer, inclusive, a união estável afetiva. Ora, esse juiz, então, infelizmente, faltou às aulas de introdução ao direito. Bem, se ele não reconhece, nós então recorremos para o TJ. O TJ do Rio de Janeiro, e aí eu chego então nesse desembargador. O desembargador ele foi mais longe. Ele poderia ter se escondido dentro de uma postura positivista, como fez o juiz de primeira instância, e todos nós sabemos quanto o positivismo é fácil nós escondermos todos os nossos preconceitos, pré-compreensões, etc., atrás do argumento fácil de que não está na lei, ou está na lei, e todos nós sabemos que a lei, ora a lei, ela pode dizer uma série de coisas, principalmente se nós quisermos prejudicar o direito das pessoas. Pois bem, esse desembargador, ele vai dizer então o seguinte, eu não posso julgar esse caso, eu sou suspeito para julgar esse caso, eu me dou por suspeito para julgar esse caso. Por quê? Ele vai dizer, eu sou católico e tenho uma formação jesuíta, eu formei num colégio jesuíta, portanto, me considero suspeito para julgar esse caso. Ora, eu estava falando sobre isso com a professora Ana Carolina antes da gente começar, e ela falou, ela repetiu para mim algo que eu falei quando me leram essa notícia. Esse cara não pode ser juiz. O que ele está fazendo como juiz? Ele tinha que largar esse trem e ir logo para uma igreja qualquer. Quer dizer, por que ele fez direito? Ele devia ter feito teologia. Ora, um princípio básico que nós aprendemos, tanto na aula de direito constitucional quanto na aula de direito administrativo, é que o artigo 37 da Constituição fala sobre a impessoalidade na administração pública. A administração pública não tem cara, a administração pública não tem preceitos morais, ela não tem uma moral privada. A administração pública não tem formação jesuítica, até porque nós estamos no Estado laico. Então, se esse juiz é católico, umbandista, satanista, isso não pode interferir na forma como ele julga. Ou pior, isso não pode fazer com que ele deixe de julgar. Ele deixa de julgar porque ele é católico. Então nós vamos ter agora que ter juízes católicos para julgar católicos, juízes mulheres para julgar mulheres, juízes negros para julgar negros. E onde é que vai parar esse negócio? Então não vamos fazer mais concurso para juiz, vamos fazer sorteio. Então nós pegamos todas as pessoas negras e sorteamos uma para ser juiz. Essa decisão desse desembargador, eu não sei o que é pior. Se é do juiz de primeira instância, que se esconde o seu próprio preconceito atrás do positivismo, requentado, pré-eugeniano, ou se é o desembargador que, na verdade, acha que nós ainda estamos na Constituição de 1824, em que o Brasil adotava uma religião oficial, quer dizer, e que, obviamente, não sabe que o artigo 37, um faltou a aula de ED, outro faltou a aula de direito administrativo, ou aula de direito constitucional, enfim. Muito bem. Então vejam que, na verdade, o reconhecimento de famílias homoafetivas, o reconhecimento da união estável homoafetiva, a despeito da decisão do Supremo, ainda encontra uma série de obstáculos. A conversão do casamento é um obstáculo, a adoção por casais do mesmo sexo ainda é um obstáculo. Após a decisão do STF, o STJ teve a oportunidade de se manifestar sobre um pedido de adoção feito por um casal homoafetivo de Curitiba. Por quê? Esses dois homens, eles haviam pedido a adoção, passaram por todo o processo, assistente social, Ministério Público, todos foram favoráveis, e o juiz concedeu a adoção, mas o juiz concedeu a adoção sob a seguinte condição: eles só poderiam adotar meninas, e só poderiam adotar meninas acima de tal idade.
ou até tal idade, na verdade, foi uma idade abaixo de 12 anos. Essa é uma decisão discriminatória. Tá certo? Essa é uma decisão que viola o princípio da igualdade, porque se ao invés de ser lá João e José fosse João e Maria, eles poderiam adotar qualquer criança, azul, vermelho, cor-de-rosa, de qualquer idade, qualquer sexo. Contra essa decisão, eles recorreram para o TJ do Paraná. O TJ do Paraná anulou essa decisão, disse que eles poderiam adotar crianças quaisquer que fossem a idade, qualquer que fosse o sexo. Contra essa decisão do TJ do Paraná, a Procuradoria do Ministério Público do Estado do Paraná recorreu para o STJ, e o STJ, numa decisão apertada, o STJ, uma decisão por maioria de votos, manteve a decisão do TJ do Paraná, dizendo então que eles poderiam adotar, ambos poderiam adotar sem qualquer tipo de restrição. Ao lado dessa decisão do STJ, nós vamos colecionar aí dezenas de decisões que proíbem a adoção. Dezenas de decisões em que todos nós sabemos que esses casais homoafetivos, o que eles fazem normalmente? Para escapar de uma possível negatória, eles fazem a adoção separadamente. Um deles apenas adota. Qual que é o problema de um deles apenas adotar? O problema é que a criança ela está desprotegida nesse caso, ou ela está menos protegida do que uma adoção conjunta. Ora, se aquele que não foi o que formalmente adotou morre, o filho deles não é danado, porque afinal de contas ele não é filho. No caso de uma separação, somente aquele que é formalmente pai ou formalmente mãe vai provavelmente ter o direito aí à guarda do filho, enfim. Porque na verdade o outro não é nada, o outro é qualquer coisa, o outro está num limbo jurídico. Muito bem. Ora, o professor Valcir lembrou algo, e eu queria só chamar a atenção, porque nós estamos falando de coisas que estão pré-ter lege, nós estamos falando de coisas que estão para além da letra fria da lei. Será que quando o judiciário toma posição nesses casos, o judiciário não está extrapolando? Será que o judiciário não está indo além do que ele deveria ir quando ele concede uma conversão no casamento, ou quando ele concede uma adoção, ou quando ele concede o direito sucessório, pelo fato da lei, não haver lei sobre isso, quando o STF, por exemplo, deu essa decisão? Eu queria lembrar algo que então o professor Valcir falou, é que o Instituto da União Estável, quando ele surgiu contra a lei. O que o Código Civil de 1916 dizia a respeito de duas pessoas que viviam juntas sem estarem casadas era concubinato. As pessoas estavam em concubinato, e como concubinos, disso não poderia resultar efeitos jurídicos de sucessão, de divisão de bens, de meação de bens, enfim. Contra a lei, contra o que o Código Civil dizia, inclusive sem respaldo na Constituição da época, as constituições da época também não davam qualquer respaldo para uma visão diferente, os nossos tribunais inventaram, construíram a união estável entre homem e mulher. A união estável no Brasil, ela foi construída pelos tribunais e contra a lei. Contra uma lei que deixava a mulher, que normalmente era a parte mais prejudicada, os filhos, a mulher e os filhos que eram as partes mais prejudicadas nessa situação. Os nossos tribunais construíram a união estável. Primeiro, com a ideia de uma indenização para a mulher, depois evoluindo para uma sociedade de fato, até construir a ideia da união estável. Então veja, antes da Constituição de 88, falar expressamente da união estável, algo que só veio para uma legislação, para a legislação civil com o Código Civil de 2002, há uma lei de união estável um pouco anterior, da década de 90, mas no Código Civil só em 2002, antes mesmo de qualquer legislação falar qualquer coisa sobre união estável, essa já era uma condição pacífica nos nossos tribunais. Eu estou chamando a atenção para isso porque quando os nossos tribunais, a partir de 1999, que é a primeira decisão que nós temos no Brasil
só para citar exatamente o caso. Eu perdi aqui, mas tudo bem. A primeira decisão, ela é de 99, ela é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reconhecendo a união estável, e a partir dessa decisão, nossos tribunais, há mais de 10 anos, eles já vêm reconhecendo essas entidades familiares como essas uniões homoafetivas como entidades familiares, há mais de 10 anos, ou seja, quando o STF, em 2011, reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, o que o STF estava fazendo era nada mais do que repetindo, dando curso a algo que os nossos tribunais inferiores já reconheciam há muito tempo. O que o professor Valci pode nos dar esperança pelo fato de que nós temos uma situação hoje semelhante com relação às uniões paralelas. Quer dizer, se os nossos tribunais inferiores já reconhecem, quem sabe os nossos ministros da STF e do STJ venham a mudar de opinião, venham a mudar de posição. A partir dessas primeiras decisões do Rio Grande do Sul, a união homoafetiva seguiu um caminho muito parecido na união estável. Em primeiro lugar, se reconhecia, na verdade, que ela era uma sociedade de fato. O que significa ela ser uma sociedade de fato? Significa que eu tenho, então, como se eu tivesse duas pessoas que formam um patrimônio comum, uma empresa não registrada, não é? Uma sociedade jurídica não registrada, e com a dissolução desta, eu devo então separar os bens que cada um provasse que tivesse efetivamente contribuído para a formação. Então, o problema da sociedade de fato é que, em caso de morte, por exemplo, aquele que ganhasse menos, aquele que não tivesse bens no seu nome, aquele que não provasse efetivamente que havia contribuído para a formação daquele patrimônio, ele estava descoberto. Ele não estava protegido pela legislação, ele estava protegido pelo direito. Quantos casos nós não conhecemos de pessoas, dois homens, duas mulheres, que viveram 20, 30 anos sob o mesmo teto, cuja família de ambos, muitas vezes, havia rejeitado, não havia reconhecido essas pessoas, mas quando na verdade um deles morre, e de preferência quando aquele que tinha o patrimônio no seu nome morre, a família então se lembra, não do filho, mas do patrimônio, não é? E então coloca o outro na rua. Eu conheço vários casos assim, né? De uma pessoa que não tinha formalmente o carro, a casa, etc., no seu nome, e que literalmente foi colocada com a roupa do corpo para fora de casa. Né? Talvez aí uma boa parte conheça casos assim. Essa é uma realidade que nós, no Brasil, tínhamos das mulheres concubinas na década de 40 no Brasil. Essa era a realidade que nós tínhamos da união estável na década de 40, de 30 no Brasil. E nós apenas repetimos a história 60 anos depois. Agora com as uniões homoafetivas. Né? Um caminho muito lento foi sendo desenvolvido até que se reconhecesse aí sim como união estável. As primeiras decisões realmente como união estável já são dos anos 2000. Né? Primeiro no Rio Grande do Sul, depois outros estados vêm reconhecendo, e o STJ já reconhecia essas uniões como uniões estáveis há muito tempo. Ou seja, reconhecer como união estável significa eu dar o status de entidade familiar a essas uniões. Significa que ao se separarem ou ao haver morte de um deles, eu não vou perguntar para o outro quanto que ele contribuiu. Eu pressuponho que todo o patrimônio construído durante a convivência deve ser meado, deve ser dividido. Inclusive com a possibilidade de que essas pessoas estabeleçam um documento escrito, inclusive como eles querem dispor do patrimônio, inclusive como esse patrimônio vai ser dividido, inclusive patrimônio adquirido antes, se eles assim o desejarem. Né? O STJ, eu queria só citar uma
das várias decisões, o STJ, no recurso especial 238.715, ele traz uma decisão, ele fala de maneira muito interessante sobre isso. Aqui nós estamos tratando da questão da inscrição em plano de assistência médica. Os senhores sabem que o INSS, antes mesmo dos tribunais reconhecerem as uniões homoafetivas como entidades familiares em geral, o INSS, o sistema previdenciário, inclusive estadual, de várias empresas, como o Banco do Brasil, por exemplo, já reconheciam direitos previdenciários, né? E aí, nesse caso especificamente, o STJ vai dizer o seguinte: a relação homoafetiva gera direitos analogicamente à união estável e, portanto, permite a inclusão do companheiro dependente em plano de assistência médica. O homossexual não é cidadão de segunda categoria. A opção ou condição sexual não diminui direitos, e muito menos a dignidade da pessoa humana. Eu chamo a atenção disso por quê? Não só o conceito de família do artigo 226 da Constituição é um conceito plural, não fechado. Não só o que nós chamamos de família tradicional, pai, mãe e filhos, não é mais a maioria. Existe uma pesquisa que mostra, do IBGE, que menos de 47% das famílias hoje são formadas por pai, mãe e filhos. Não só esse conceito do que nós chamamos de família tradicional é um conceito recente, ele é tudo menos tradicional, ele tem uma data. Esse conceito que nós concebemos como família tradicional, ele é formado no século XIX, ele é formado pós-revolução industrial, porque se você pegar o conceito de família na Idade Média era um totalmente diferente, se você pegar o conceito de família na Grécia era outro, em Roma era outro, para os judeus era outro, né? Então esse conceito de família, tão defendido aí por juízes conservadores e outros conservadores em geral, é um conceito ultrapassado, é um conceito datado e é um conceito que não faz parte nem da maioria das famílias. Ora, se esse conceito de família já é um conceito então plural, eu acrescento a isso também dois outros dispositivos da Constituição. Primeiro, que a Constituição fala no artigo 1º e inciso 3º sobre a dignidade da pessoa humana. E anexo à dignidade da pessoa humana, eu acrescento o artigo 3º, inciso 4, que diz que a República Federativa Brasileira será regida pelo princípio da não discriminação, que qualquer forma de discriminação será reprimida pelo Estado brasileiro. Então, os artigos 1º e 3º e artigo 3º, inciso 4. E ainda, eu quero lembrar que o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição diz que os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, apesar da nossa Constituição ter um elenco extenso de direitos, esses direitos fundamentais não excluem outros que possam vir decorrentes do próprio sistema constitucional ou de tratados e convenções internacionais. No que tange ao nosso próprio sistema constitucional, o professor Valcir já falou, nós temos uma Constituição aberta no que tange ao conceito de família. No que tange a tratados e convenções internacionais, tanto a ONU, a Organização, tanto a União dos Estados, das Nações Unidas, quanto a OEA, a Organização dos Estados Americanos, possuem, cada um deles, pelo menos uma resolução em que eles falam peremptoriamente aos Estados que a obrigação dos Estados parte possuírem legislações que protejam e promovam os direitos da minoria LGBT, da minoria homossexual, inclusive com relação a questões familiares. No que tange a OEA, se vocês pegarem no site da OEA as resoluções da Assembleia Geral de 2008, 2009, 2010 e 2011, eu só não posso falar de 2012 porque ainda não aconteceu essa reunião, em todas elas a OEA vem falando sistematicamente para os Estados-parte sobre a obrigação dos Estados-parte acabarem com todas as formas de discriminação contra as minorias das minorias homossexuais nos seus Estados-parte. Ou seja, se a Constituição brasileira adota o princípio de que o elenco de direitos fundamentais ele é amplo, se a Constituição brasileira veda a discriminação, o fato da Constituição brasileira prever tudo isso, faz com que o Estado brasileiro esteja incorrendo em mora pelo não reconhecimento
desses direitos. Por que que esses direitos só são reconhecidos pelo judiciário? Aí eu já vou caminhando para o fim. Por que que esses direitos só são reconhecidos pelo judiciário? Porque nós estamos aqui o tempo todo falando do judiciário. Eu tenho aqui dezenas de decisões de vários tribunais, do STJ e do STF. Por que que isso não está sendo reconhecido pelo legislativo? Qual que é o problema do nosso legislativo ao não reconhecer esses direitos? Será que essas demandas não chegam ao legislativo? E eu posso dizer para o senhor o seguinte: essas demandas chegam ao legislativo. Nós possuímos uma série de projetos de lei sobre esse assunto, sobre esses assuntos. Só para vocês terem uma ideia, desde 1995, ou seja, há mais de 17 anos, existe um projeto de lei da então deputada Marta Suplicy falando sobre a parceria civil entre pessoas do mesmo sexo. Desde 2001, quer dizer, de 95 até 2001, ele tramitou normalmente. Quer dizer, normalmente mais ou menos, ele foi arquivado umas 2 vezes, arquivado. Mas em 2001 ele foi colocado em pauta, pronto para ser votado pelo plenário. De 2001 até agora, esse projeto de lei simplesmente não foi votado. Não é que o nosso Congresso Nacional tenha se colocado contra. Não é que o nosso Congresso Nacional, os nossos partidos políticos tenham dito, nós somos contra. É que os nossos partidos políticos, nosso Congresso Nacional, simplesmente não disse nada. Então vejam, se essas demandas, se isso é uma realidade, se essas demandas não encontram no legislativo a resposta adequada, aliás, se essas demandas não encontram no legislativo nenhuma resposta, seja ela positiva ou negativa, e se por outro lado, para o bem ou para o mal, a Constituição de 88, o Estado Democrático de Direito, dotou os cidadãos de mecanismos de defesa dos seus direitos, porque diferente de outras épocas, em que se você tinha um direito garantido pela Constituição e esse direito não era efetivado, você simplesmente cruzava os braços, a Constituição de 88 traz uma nova realidade, em que se o seu direito não é efetivado, você vai buscar esse direito, e se o único lugar em que, se eu bater as portas, esse lugar não vai poder simplesmente me ignorar, né, é o judiciário, porque todos nós sabemos que o judiciário ele é proibido de deixar de julgar alegando a ausência de lei, por causa da chamada vedação do non-limit, não é? Todos nós aprendemos isso aí nas nossas aulas de processo. Ora, quer dizer, talvez exceto o juiz, esse juiz lá do Rio, mas enfim, nada que alguém mande um livro para ele, pelo amor de Deus, aqui está o manual de processo civil, mande para ele. Se o judiciário ele não pode simplesmente não dar uma resposta, o judiciário simplesmente não pode dizer não há lei para eu julgar e portanto eu não posso julgar, é natural, é decorrente disso que essas pessoas procurem então o judiciário. Então, eu estou chamando a atenção sobre isso, porque vira e mexe nós então vamos falar sobre um ativismo judicial. Eu sei que o Bernardo, inclusive, escreve sobre isso, e eu também escrevo, criticando muito determinados ativismos por parte do judiciário. No entanto, nós temos que lembrar, nós temos que pensar que se a democracia funciona sob o princípio da maioria, né, se é natural da democracia funcionar sob o princípio da maioria, isso foi lembrado aqui, por outro lado, em tensão com esse princípio da maioria, nós temos a Constituição. Constituição esta que vai proteger justamente a minoria contra a maioria. Por quê? Porque se nossa realidade jurídica for simplesmente prevalência da maioria, isso tem nome. Prevalência absoluta da maioria se chama nazismo. É a ditadura. A mais perfeita de todas, o nazismo, em que a maioria decidia fazer churrasquinho de judeu. Tá certo? É a maioria, é democrática. Todas as leis de Nuremberg, todas as leis que retiravam o direito dos cidadãos alemães que eram judeus, foram votadas em praça pública por assentimento. Todos nós sabemos disso. Extremamente democrático. Ou seja, e aí só para a gente terminar, o judiciário ele tem um papel contra-majoritário, ele tem um papel na defesa dos interesses justamente daqueles que, por serem minoria, não conseguem fazer prevalecer os seus interesses no legislativo